Bom dia, gente. Estou aqui para realizar junto com vocês o exercício de gramática do texto Lições da Pandemia. E como eu prometi que eu iria corrigir esse exercício com vocês. Olha, para você corrigir esse exercício, você tinha que estudar os conceitos. E foi isso que eu fiz. Eu pedi que vocês estudassem novamente os conceitos que estão aqui das palavras do exercício de marcar X, né? Que não é marcando X que a gente aprende, a gente tem que ter paciência de estudar mais um pouquinho. Então, eu pedi que vocês colocassem, pesquisassem o conceito de substantivo, o conceito de pronome, de verbo, de adjetivo, de preposição e artigo. E eu acredito que vocês fizeram isso, porque muitos já me mandaram até a foto que fizeram, viu? Então, vocês vejam, o exercício diz o seguinte, exercício 4. A solidariedade se tornou uma das principais armas contra a pandemia. Aí diz, quanto às classes gramaticais temos na ordem? Aí vem letra A, substantivo, pronome, verbo, adjetivo, verbo, pronome, letra B, letra C, preposição, artigo, substantivo, e letra D, verbo, pronome, adjetivo. Então, esse exercício, ele não está nem bem organizado, porque era para ter dito entre as palavras grifadas, e foi esquecido de colocar isso, né? Mas não tem problema, você vai ver que é as palavras que estão grifadas. A palavra 1, solidariedade, a palavra 2, se, e a palavra 3, tornou. Então, vocês estudaram aí direitinho o que é verbo, o que é substantivo, o que é artigo. Vou fazer aqui uma rápida explanação para vocês entenderem direitinho. Então, o que é que a gente estudou de substantivo? Com certeza vocês viram aí que substantivos são palavras que dão nome aos seres, não é? Eles são substâncias, quer dizer, objetos. O substantivo, ele dá nome aos objetos. Esses objetos podem ser objeto tanto no sentido próprio, como eu digo, cadeira, mesa, e a gente vai vendo, como no sentido figurado, quando eu digo saudade, tristeza, alegria, são também considerados objetos, viu? Por quê? Porque são substância. Quando eu digo assim, o rapaz é belo, eu estou dando uma característica ao rapaz, belo. A palavra belo é um adjetivo, é uma característica. Mas quando eu digo assim, o rapaz tem beleza, aí beleza é substantivo, porque o nome é um objeto, é como se fosse uma substância. A beleza não é uma qualidade, a beleza é uma substância, existe beleza, né? Então, é isso aí. Aí nós temos o adjetivo, que eu pedi também que vocês estudassem. Adjetivo, palavras que caracterizam os substantivos, eles dão qualidade. No caso, né, o rapaz é belo, belo é qualidade, como eu disse a vocês. Já beleza é substantivo, é substância. Pronome. Pronomes são palavras que substituem o nome, não é? Ou acompanham o nome, eles fazem referência. Quando eu digo assim, o aluno está cansado de estudar nessas aulas remotas. Ele já não aguenta mais essas videoaulas. Olha, quando eu digo aluno, aí lá na frente eu fiz referência ao aluno com a palavra ele. Ele já está cansado dessas aulas remotas, ele já não aguenta mais. Para não repetir o aluno. Então, por isso que o pronome são palavras que substituem nome e faz referências. Eles são considerados referenciais dentro do estudo de gramática, viu? E aí nós temos artigo, palavras que se antepõem a substantivos com reduzido valor semântico demonstrativo. Por quê? Os artigos a gente conhece, são a, o, as, os, uma, uns, umas. Esses artigos, segundo o Evanildo Bechara, que é um linguista, ele diz que eles têm um pequeno valor semântico, ele é reduzido, valor semântico reduzido. O que é que ele quis dizer com isso? Realmente, ele não é tão importante quanto o substantivo, quanto o verbo, o próprio adjetivo.
Ele tem um pequeno valor semântico, quando ele diz, ele não falou pequeno, ele falou reduzido, porque ele vem ali como um adjunto. Ele acompanha a palavra, dando uma forcinha no entendimento da oração, da frase, do contexto, viu? Por isso. E ele diz, no segundo Evanildo Bechara, ele mesmo disse que ele tem função a função desses substantivos são funções de adjuntos. Quer dizer, adjunto, quando você vai falar assim, o diretor da escola, o diretor adjunto da escola, então adjunto é aquele que fica ali pertinho, dando aquela força. E é para que serve os substantivos. Eles dão uma força na compreensão da oração, porque eles também são determinantes, são chamados de determinantes, né? A namorada do rapaz. Se eu digo namorada do rapaz, fica faltando alguma coisa. Aí quando eu digo a namorada do rapaz é linda, aí eu já determinei a namorada, né? Então é isso. E nós temos deixa eu ver qual é a outra palavrinha, que vocês pesquisaram, a preposição. A preposição, ela serve para ligar palavras, dando verdadeiros sentidos às expressões, né? Coloquei dessa forma verdadeiros sentidos, porque realmente, se a gente tira a preposição, a palavra perde um sentido. Eu digo assim, homem coragem. Nessa expressão, é como se eu tivesse dando um nome ao homem, homem coragem. Mas quando eu digo homem de coragem, aí essa expressão, a palavra de, que é uma preposição, ela já dá um sentido, que eu estou dizendo que o homem é corajoso, entendeu? Então, nós temos aí uma locução adjetiva, quando eu digo de coragem, é a mesma coisa, tem o mesmo valor de um adjetivo, porque eu estou dizendo que esse homem é corajoso, tá bom? Então, a função da preposição é essa, ela serve para ligar palavras, dando sentido a essas palavras, viu? Elas são... elas não têm independência, elas são, como é que eu quero dizer, deixa eu ver aqui se eu acho, desprovida é a palavra correta. Elas são desprovidas de independência. Por que elas são desprovidas de independência? Porque elas sozinhas não conseguem dizer nada. Tá? Elas só têm valor dentro de um contexto. Por isso que elas são desprovidas de independência. Elas não são independentes. Como substantivo, eu digo assim, Carlos, você já sabe que eu estou dando nome a uma pessoa, né? Eu digo assim, bonito, você já sabe que eu estou dando qualidade. Mas se eu digo de e não digo mais nada, você não vai entender mais nada, entendeu? Porque ela é desprovida de independência. Elas são dependentes, elas dependem das outras palavras para poder elas cumprirem o papelzinho delas dentro do texto, viu? E o verbo, que a gente já falou muito sobre verbo, mas sempre dizendo, não é para decorar o conceito, é para a gente entender indicação, estado, fenômeno da natureza e outros processos, ação, cantar, né? Entender isso, que ação é cantar, falar, sorrir. Estado, eu estou triste, o verbo estar, o verbo ser indica estado. Também o verbo permanecer, eu permaneço calada, estado. E fenômenos da natureza, no caso a gente diz relampejar, trovejar, né? A gente entende por que o verbo, né? Trovejou, eu estou falando que está havendo uma ação, mas essa não é uma ação feita pelo homem, é um fenômeno da natureza, né? Porque verbos são palavras que indicam ações, mas essas ações, por isso que, como depende às vezes de outras coisas, a gente não diz que é só uma ação, que é só ação. Ela é fenômeno da natureza, é estado, indica também. E outros processos, como falei na aula passada, como no caso que a gente diz assim, anoiteceu, amanheceu, viu? A gente coloca como processo de outros processos.
Deixa eu ver aqui agora o que é que a gente vai falar. Sim, agora vamos para o exercício, viu? Vamos responder o exercício, que eu sei que vocês estão curiosos para saber qual é o correto. Eu acho até que vocês já sabem, porque vocês fizeram a pesquisa. Então, o correto do exercício, vamos lá, estou procurando aqui o exercício. Exercício, Deus. Tá aqui. Vamos voltando ao exercício. A solidariedade se tornou uma das principais armas contra a pandemia. Quanto às classes gramaticais, temos na ordem dessas palavrinhas que estão grifadas. Substantivo, solidariedade, que é sim. Pronome, se é pronome. E verbo, que é a palavra tornou. Então, você vai marcar a letra A, viu? Bom dia, espero que vocês tenham entendido. E eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau.